O Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Bom dia, pessoal. Prazer enorme estar aqui de volta, né? Falando sobre o Livro do Espírito, falando sobre a doutrina espírita. Hoje nós vamos falar sobre aquele momento de retorno ao plano espiritual. E aí a pergunta que me coube foi da pergunta 163 a 165, né? Que vai falar desse momento da morte, né? Esse momento do desencarne, né? Essa dificuldade que vai ter o espírito, né? Ou facilidade, depende da elevação, para deixar o corpo, né? Nós já vimos no item anterior que a causa da morte é a falência dos órgãos, né? Então, nossos órgãos têm o princípio vital. Nós aprendemos também que os corpos orgânicos, né, têm princípio vital que movimenta essa matéria. Então, todo o nosso corpo tem esse princípio vital. E quando tem a falência deles, existe, né, essa parada, né, a falência, ou seja, eles param, e aí o espírito não tendo mais movimento no corpo, o espírito vai se desligar, aí que é a causa da morte. E a gente volta para a nossa pátria espiritual, né? Nós estamos aqui, conforme na pergunta 132, nós estamos no corpo, né? Deus nos impõe essa encarnação para nos fazermos chegarmos à perfeição. Então, não tem condição da gente não encarnar, nós temos que encarnar, alguns mais rápido, outros mais lento, mas o trabalho mesmo da evolução, né, é no corpo físico, no sistema terreno, né? No plano espiritual a gente estuda, a gente tem conhecimento de várias coisas, sem o corpo a gente fica mais consciente de si, mas a prática está aqui, né? Nessa vida social. E nessa pergunta também, a resposta dos Espíritos, na pergunta 32, ele fala dessa necessidade primária da gente encarnar para chegar à perfeição, mas fala também que nós devemos também participar, contribuir, né, na obra divina. É a segunda parte da resposta. Então, como a gente vai participar disso? A gente vai participar fazendo a nossa missão, né? Exercendo a nossa missão, que está lá na pergunta 573. A missão dos espíritos encarnados consiste em auxiliar os homens no seu progresso, e a si mesmo, lógico, e suas instituições materiais, para que todos possam evoluir. Então essa é a nossa missão. Então nós estamos sempre trabalhando para a melhoria, né, da nossa sociedade, para a nossa melhoria, para a melhoria daqueles que nos cercam. Então, quando a gente está aqui no plano carnal, né, encarnado ou reencarnado, não devemos perder tempo com coisas inúteis. Nós devemos trabalhar sempre procurando a evolução nossa, intelectual e principalmente moral, e auxiliando as instituições, auxiliando aqueles que estão próximos, para também eles evoluírem. Assim a gente constrói uma sociedade melhor, né? E tendo uma sociedade melhor, está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, na casa do Pai há muitas moradas. Tendo uma sociedade melhor, a gente vai viver, vai morar no mundo melhor, né? Então, é um objetivo nosso, por isso que Deus conta com a gente, né? Para a gente pegou essa terra, né, os nossos antepassados, talvez a gente também, porque nós também podemos ter vivido em outros mundos, não na Terra, mas possivelmente nós também pegamos esse planeta aqui na parte primitiva e trouxemos ele nessa evolução para o mundo de prova e expiação. Estamos chegando lá no de regeneração, né? Para chegar nessa regeneração,
segundo os Espíritos e segundo Santo Agostinho, na terceira parte do Evangelho segundo o Espiritismo, o mundo de regeneração é onde o bem sobrepõe o mal, ou seja, enquanto no mundo de prova e expiação o mal sobrepõe o bem, né, no mundo de regeneração o bem sobrepõe o mal. Ah, mas ainda tem mal? Tem. Mas o bem vai sobrepor o mal no mundo de regeneração. E essa é a contribuição que a gente tem que dar. Então, criados simples e ignorantes, como está na pergunta 115 e na pergunta 133, nós iniciamos nossa jornada, né, exercendo essa nossa missão de evolução. E neste caminho, nós fizemos atos adequados e atos totalmente inadequados, totalmente irregulares, em desacordo com as leis divinas, né? Então, como na pergunta 614, né, lei divina e natural, o que é lei divina e natural? E os Espíritos respondem que é a própria lei de Deus, que é feita para a nossa felicidade, e a gente só é infeliz. Aí tem o prefixo indi, que é um prefixo de negação, nós negamos a felicidade, se afastando dessas leis divinas. Então, quando a gente se afasta da lei divina, negando a felicidade, a gente comete atos inadequados. E como esses atos inadequados pertencem a cada um de nós, devemos passar por um reajuste da lei. Né? E por isso, nesse reajuste da lei, tem essas vicissitudes, segundo os Espíritos, que está na resposta da 132, né? E lá na pergunta 167, a reencarnação, qual é o objetivo da reencarnação? Né? Primeira a resposta, os Espíritos falam que é expiação, né? E seguindo o progresso, né? E continuidade do nosso progresso. Se não houvesse reencarnação, onde estaria, né? Como ficaria a justiça divina? Então, justiça divina é você ter o direito de corrigir aqueles atos seus. Então, esse é uma base assim para aquilo que a gente vai estudar hoje, para a gente conversar sobre os atos de hoje. Né? Então, a primeira pergunta que tem aqui, né, nesse desligamento, é na pergunta 63, deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma? Então, naquele momento que a gente desencarna, né, tem todo um processo, cada um tem um processo diferente, mas de base ele é único, né? Tendo a falência dos órgãos, né, o espírito vai se desligar desse corpo físico, deixando aí o corpo físico. Aí, nesse momento, né, a gente tem consciência de si mesmo. Isso aí, eu sou o Eduardo, no meu caso, por exemplo, eu sou Eduardo, um espírito criado por Deus, simples e ignorante, tenho minha individualidade, tal, tem essa consciência. Os espíritos respondem: consciência imediata não é o termo, ela fica perturbada por algum tempo. Aí a gente vai ter que entender um pouco, porque nós estamos passando de um plano material para um plano espiritual, é outra dimensão. Né? Então nós estamos todos envolvidos com o plano material, né? Essa orbe que a gente toca nas coisas da matéria, passando para o plano espiritual. Aí a gente recorda, né, lá na encarnação, né, que quando tem... Né, como é que funciona a encarnação? A encarnação funciona, você está no plano espiritual, onde não existe contato material, né? Há a fecundação do papai e da mamãe, e aí o espírito tem todo um processo, lógico, de reencarnação, né? Que muitas vezes ocorre no plano espiritual. Então todo esse processo é seguido, e aí o espírito se aproxima, se liga naquele óvulo, e aí por diante. Quando a criança nasce, segundo os espíritos, né, chegou ao mundo material, né,
ela não tem encarnação concluída ainda, porque ela está muito ligada ao plano espiritual. Toda a nossa experiência, né, quando a gente reencarna, vem do plano espiritual. Tanto é que na pergunta 341, os espíritos falam que a gente tem muita ansiedade. Né, os espíritos têm muita ansiedade, porque não sabe se vai obter sucesso ou não na reencarnação, vindo para o plano material. Então, da mesma forma, né, que tem todo um processo, quando a gente reencarna, para a criança ali se acostumar com o mundo material, o contato maior dela é com o mundo espiritual. Nós vemos aí os recém-nascidos, as crianças até 4, 5 anos, né, bem pequenas, ela conversa muito com o plano espiritual. Sempre está com uma ideia de estar vendo alguma coisa que os humanos, os papais, os titios, as avós não veem. Né, porque ainda está mais ligada ao plano espiritual. Retornando, que é desencarne, a gente também não tem essa consciência imediata, como está na resposta. Vai ter um tempo para a gente entender que a gente está saindo do plano material e chegando no plano espiritual. Então, essa consciência, como diz os espíritos, né, não é de imediato, vai levar um tempinho. Né, ela fica perturbada por algum tempo. Isso aí é a resposta da pergunta 63, direitinho como a gente conhece, né, o estudo do Livro dos Espíritos. A pergunta 64, todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Então nós somos, né, aqui na minha família, né, pelo menos que mora aqui em volta, né, a gente tem muita casa junto, né, em volta aqui tem umas 30 pessoas da mesma família. Se de hoje desencarnar os 30, né, todos nós vamos ter o mesmo grau, ao mesmo tempo, de reconhecimento, né, dessa separação, né, naquele tempo. E aí os espíritos estão analisando habitantes da Terra, né, ou de outras, segundo o capítulo 3 do Evangelho, a humanidade não está só na Terra, né, a humanidade está em vários planetas. Então, a humanidade, né, vamos falar aqui do ser humano, todos vão ter o mesmo tipo de consciência e desligamento e esse reconhecimento está chegando no mundo espiritual naquele mesmo tempo, ou seja, 2 dias, 1 dia, 24 horas, 3 meses, 1 semana. Olha o que os espíritos respondem. Não, pois isso depende da sua elevação. Sua elevação. Elevação o quê? Intelectual ou moral? Elevação, né, moral. Aquele que já está depurado, continua os espíritos, se reconhece quase que imediatamente. Então o tempo é pequeno para aqueles que estão depurados, mais avançado no lado espiritual. Porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea. Olha só. Rodamos. A gente passa, a gente que é cristão, né? Outras religiões talvez tenham, algumas não o mesmo conceito, mas a gente sempre fala que, né, aquele ditado de Jesus, né? Procurai primeiramente as coisas do céu, que as outras serão acrescentadas, né? Que está lá no Sermão da Montanha. É aqui que ela vai fazer se entender, né? Ele fala assim, essas pessoas que estão mais depuradas, ela se desprendeu da matéria durante a vida corpórea. Enquanto que o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito mais tempo a impressão da matéria. É um grande recado, é um grande alerta para todos nós, né? Que a gente pensa que não tem importância, né, esse desligamento da matéria, a gente pensa que essas coisas não tem ligação com nada, né? Esse exercício que a gente tem que fazer diariamente não é desfazendo da matéria,
Não é não dando importância à matéria, porque nós temos que estudar as leis, né? Tem a lei de conservação, tem a lei de sociedade, tem a lei de progresso, né? Que tem questões importantíssimas, né? Para que a gente saiba qual é a importância da matéria, da evolução do mundo, né? Mas esse apego, essa força que a gente tem muitas vezes, algum de nós, de se apegar à matéria. Isso é meu, ninguém toca, não dou, fui eu que conquistei, essa casa é minha, esse carro é meu, minha bolsa importada que eu comprei, meu perfume, pelo amor de Deus, esse meu calçado é lindo, eu adoro ele, né? Tem, eu e Dilma, que a gente sempre ri muito, né, quando ela fala que mulher parece centopeia, né? E tem 30, 40 pares. Ela também tem, ela fala, eu também tenho, eu falo de mim mesma, né? Aí às vezes eu falo assim, Dilma, pega um calçado aqui, dá para. Esse é o que mais gosta. Eu pego assim aleatoriamente um outro qualquer, mas esse aqui é importante, porque, quer dizer, gente mesmo que trabalha por esse desapego, né? A gente tem, nós temos esse apego, né? Muitas vezes imperceptível. Muitas vezes imperceptível. Então o alerta é para isso, né? A gente ficar atento, né? Que a gente tem que fazer um exercício diário, de dar importância relativa à matéria. Né? Porque se você também não dá importância nenhuma, você vai ser um peso para a sociedade. Está lá na lei de igualdade. Tá? Na lei de igualdade fala muito sobre isso. Tem pessoas, né, que são peso para a sociedade. Né? Então, a matéria tem sua importância. A lei de conservação fala muito sobre isso também. A lei de igualdade fala muito nas diferenças sociais, né, e financeiras das pessoas. O capítulo 16 do Evangelho, não se deve amar a Deus e a Mamon, fala muito sobre isso, né, sobre essa diferença de rico e de pobre, qual a importância da riqueza. Né. Tudo isso a gente tem que dar valor relativo. Né. A gente vai aprendendo no capítulo 16 do Evangelho, né, e assim tira um pouco o peso de você lidar com dinheiro, com cargo, com posto na sociedade, né, o peso relativo, né, a missão, né, reconhecendo muitas vezes, né, que os nossos superiores têm que ser respeitados, são seres humanos que erram também, né, têm fraquezas, e tudo isso a gente aprende, né, nas leis morais, no capítulo 16 do Evangelho. Então, quando a gente dá importância, né, adequada à matéria, e sabendo que aqui na nossa pátria é no mundo espiritual, a gente sabendo disso, a gente se desliga mais facilmente. Né? Então, eu vou repetir a pergunta. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Responde os espíritos: não, pois isso depende da sua elevação. Aquele que já está depurado se reconhece quase que imediatamente, porque se despreendeu da matéria durante a vida corpórea. Já fez esse exercício, né? Já despreendeu da matéria durante a vida corpórea. Enquanto que o homem carnal, o que é o homem carnal que eles chamam aqui? É o homem que está preso à matéria, né? Cuja consciência não é pura, conserva por muito mais tempo a impressão da matéria. Então nós vamos estudar mais isso lá na pergunta 257, que ele faz um ensaio das sensações do espírito. São 3 páginas que os espíritos explicam para a gente a sensação que tem os espíritos quando desliga da matéria. Então, essa conservação, né, que a gente vai ter da matéria, ela vai variar de pessoa para pessoa em função dessa elevação, né, que deve ter. Está entendido? Então, aquele que é mais depurado,
aquele que exercitou mais o desapego, aquele que praticou mais a caridade, né, ele vai ter uma perturbação um pouquinho menor do que aquele outro que é mais preso à matéria. Tem pessoas que são tão presas à matéria, né, que segundo os espíritos, que vê até o próprio enterro, né, não habita, não sai da sua habitação, não sai das coisas que ele gosta. Jesus já falou onde está. Me diga onde está o teu tesouro, que ali está o seu coração. Né? Então, de novo, o Sermão da Montanha. Lá no Mateus 5, 6 e 7. A gente está, o coração, o pensamento, né? Está só naquelas coisas materiais. Desencarnou? Agora eu vou voltar para casa do Pai. Não, não é assim. O pensamento nós levamos, né, no nosso plano físico, do plano físico, no nosso perispírito, né? E está tudo impregnado ali das coisas que a gente gosta, dos nossos vícios. Vamos levar para o mundo espiritual, vai ter que passar por dificuldade. Né? Se a gente pensar bem, né, assim, sendo bem consciente, bem lógico, né? Se cada um de vocês, né, observar assim a vizinhança, né, que nos cerca, os parentes, né, aqueles mais próximos da gente, até os pouco mais distantes, os vizinhos, né, o bairro, né, a sociedade como um todo, a gente vai descobrir, né, vai perceber que em sua maioria são materialistas. Não faz qualquer coisa para obter uma vantagem material. Esse lado espiritual que a gente procura estar ali seguindo, procura estar estudando, procura estar praticando, pouquíssimas pessoas da sociedade fazem. Mas tem muita igreja em relação à população? Não. Tem muito centro, aqui em Campo Grande tem, sei lá, 20 centros. Mas se botar 20 centros aqui em Campo Grande, que tem uma média de 30, 40 pessoas por palestra, né, vai dar 600, 800 pessoas em cada dia de palestra, no Campo Grande todo, com 350 mil pessoas. Quer dizer, é minúsculo quem frequenta que tem essa consciência, né? A maioria não tem essa consciência, a maioria está vivendo, como diz Joana de Anjos, né? Um homem normal nasce, cresce, reproduz e morre, né? Então, assim, a gente ainda tem muito trabalho para fazer, né? Todos nós que entendemos as mensagens espirituais, para que a gente agaria, né? Como diz lá na Missão dos Espíritos, a pergunta 573, que eu já falei, né? Ajudar os homens, instruir os homens e ajudá-los no seu progresso. Né? Então é isso. Então, quanto menos apego material a gente tiver, menor é o tempo de perturbação. A última pergunta que nos foi compilada, né, é a pergunta 65, ele fala assim: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? Na pergunta anterior, a gente viu que as pessoas vão ter uma perturbação diferente, dependendo do seu progresso, da sua depuração, né, do seu não apego material, ou o seu apego, dependendo do lado negativo. Agora ele está perguntando se a gente que já conhece o Espiritismo, a gente conhece que existe isso, porque muita gente não conhece, a gente conhece, né? Se nós temos uma vantagem, né? Nós vamos sair na frente, né? A gente a influência vai ser boa para a gente. Olha só, os Espíritos respondem: uma grande influência, pois os Espíritos compreendem antecipadamente a sua situação. O que é compreender antecipadamente? O que nós estamos fazendo aqui, nós estamos estudando, nós, né, fazemos lá o Pentateuco Espírita, né, aqui no NELD a gente faz toda terça-feira, até hoje é o dia da nossa confraternização, vamos tirar dois meses de recesso, né, e aí a gente começa a entender, né, por isso que ele fala assim, os espíritas, eles têm uma grande influência, os espíritas compreendem antecipadamente a situação. Aí vem a conjunção, né? Mais a prática do bem e a pureza da consciência. A prática do bem
pureza da consciência, são que exercem maior influência. Pureza da consciência. O Espiritismo trabalha muito na consciência, muito. Você pode estar, como eu estou aqui no meu quarto, né, fazendo essa live, sozinho, estou aqui sozinho, né? A Dilma saiu, teve um outro compromisso. Meu filho está aqui com minhas netas, mas está lá em outro cômodo. Né? Eu estou sozinho, aqui, eu e minha consciência, falando com vocês. Então, eu poderia estar aqui fazendo outra coisa, de repente não tão positiva, né, dentro do meu quarto, né, mas afetaria a minha consciência. Então, por isso que ele fala de consciência. A prática do bem e a pureza de consciência. Por que a pureza de consciência? Que também que o Espiritismo fala muito em intenção. Né? A gente conta várias e várias partes do Pentateuco Espírita, a chamada intenção. Porque ele fala a prática do bem, muitas vezes pessoas fazem a prática do bem com uma intenção de levar vantagem, com uma intenção de se destacar, com uma intenção de ser apreciado, ser admirado. Né? Então, por isso que os espíritos respondem fantástico nas respostas deles. Uma grande influência, pois os espíritos compreendem antecipadamente a sua situação. Mas a prática do bem e a pureza não é ou e, não é a prática do bem ou a pureza da consciência. Não. A prática do bem e a pureza da consciência são o que exercem maior influência. Então, se eu pratico o bem, querendo levar vantagem, se eu pratico o bem para me destacar, se eu pratico o bem para me eleger, se eu pratico o bem para me mostrar, né, a minha consciência, onde está escrita a lei de Deus, pergunta 621, né, pergunta 621, onde está escrito a lei de Deus na consciência, a consciência já vai me falar, olha, nós fizemos bem sim, mas não foi com a intenção boa. Nós fizemos bem como um trampolim para conseguir benefícios materiais. Então tem que ser os dois, a prática do bem e a consciência tranquila. Por isso que lá na pergunta 920, quando ele começa a falar na última parte, né, do Livro dos Espíritos, né, que se ele pergunta se existe felicidade completa na Terra, os Espíritos dizem que não, porque que é felicidade para uma e infelicidade para o outro, né? Na pergunta 922 ele vai falar, né, que existe uma possibilidade de felicidade relativa. Uma possibilidade de felicidade relativa na Terra. Que possibilidades são essas? Na parte material, a posse do necessário. Na parte espiritual, consciência tranquila, né, consciência tranquila e fé no futuro. Então, a gente tendo consciência tranquila, fé no futuro, na parte material a posse do necessário, a gente tem que entender que dependendo do seu nível social, o necessário muda também. Né? Aí você tem uma felicidade relativa. Por isso que aqui ele fala assim, a prática do bem e a pureza da consciência. Então, podemos abrir um leque aqui nessa resposta. Né? O espírita leva vantagem? Leva, porque sabia antecipadamente que na hora do desencarne, na hora da perturbação, iria ocorrer, né, uma situação que de repente seria ruim. Mas, né, quem não é espírita, olha só como que o espiritismo é justo. Quem não é espírita, né, e pratica o bem e com a pureza de consciência, não vai ter perturbação nunca. Vai facilmente desligar do corpo. Ah, o cara é evangélico, não tem problema. Está praticando bem? Está praticando bem? Está com pureza do coração, de consciência? Tá. Então, né, vai ter uma perturbação menor. Eu não tenho religião nenhuma nessa encarnação, né, mas pratico o bem com pureza de coração. Vai ter desencarne menor. Nossa, né? A gente está com um tesouro na mão, né, que é a doutrina espírita, mas a doutrina espírita abre
a doutrina espírita abre possibilidades para que outras pessoas, né, possam também ter essa consciência, né, do plano espiritual, sem todas as perturbações inerentes ao materialismo, que na hora do desencarne vai fazer o efeito. Kardec tem aqui umas observações também, né, que é muito longa, né, vou ler alguma coisa, para não ficar só na minha explicação. Né. Ele fala assim: no momento da morte, tudo a princípio é confuso. Lógico, estou vivo ou estou morto? A gente acorda às vezes, né, fica confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Joia. Sente-se como atordoada, no mesmo estado de um homem que saísse do sono profundo. Olha só, explicação muito boa. Procurar-se compreender a situação. A lucidez das ideias e a memória do passado voltam à medida que se extingue a influência da matéria e que se dissipa essa espécie de nevoeiro que lhe turva os pensamentos. Vai devagarzinho, né, fazendo, né, que a gente volte, desligando para o plano material, para o plano espiritual. A duração, continua Kardec, da perturbação de após morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, alguns meses e às vezes anos. Aqueles em que é menos longa são os que se identificaram durante a vida, que eu estou falando com vocês estão ouvindo, também todos nós estamos durante a vida, com seu estado futuro, porque então compreende imediatamente a sua posição. Né? A gente sabe que vai ter no futuro voltar para a casa do Pai, que é a nossa parte espiritual. Então, continua Kardec, essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, segundo o caráter dos indivíduos, segundo o caráter, né, comportamento de cada um de nós, e sobretudo de acordo com o gênero de morte. Olha, ele vai colocando aqui, o gênero de morte, né, que muitas vezes, está lá na pergunta 258, até a 262, que a gente escolhe nosso gênero de prova, ainda no plano espiritual. Nas mortes violentas, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito é surpreendido, espanta-se, não acredita que esteja morto e sustenta teimosamente que não morreu. Isso aí vocês podem ver num filme chamado Espírito Atrás de Mim. Um Espírito Atrás de Mim. Eu acho que está na Prime. Um Espírito Atrás de Mim. A pessoa que desencarna, que é o personagem principal do filme, ele está falando no telefone com alguém, e acho que era advogado dele, e ele é surpreendido porque um ar-condicionado cai lá do 11º andar, me parece, lá em Nova York, tá perto do Central Park. E ele fala no telefone, um ar-condicionado cai, esse ar-condicionado de janela, e bate na frente dele assim. Né? Questão de 20 centímetros, ele não desencarnou. Só que ele, curioso, ele olha para ver de onde caiu o ar, né? Da onde caiu esse ar? Aí ele começa a falar com a pessoa, continua falando do celular, e olhando para o alto, e vai se distanciando para ver com mais nitidez. Ele fica no meio da rua e não vê um ônibus. O ônibus atropela e mata ele. E ele, quer dizer, é o que está escrito aqui, ó, morte por acidente. Ele é atropelado, e aí ele vê o ônibus parar lá na frente, aquela correria, né? Uma correria para saber, para ver quem foi atropelado e tal, e ele corre também para ver, quando chega lá, vê ele. Acabou de ser atropelado e está morto. Né? Então, às vezes, o espírito é surpreendido, espanta-se. Eu não estou morto, não. Continua Kardec. Não obstante ver seu corpo, como nesse filme, sabe que é dele, mas não compreende que esteja separado. Aí procura as pessoas de sua afeição, dirige-se a elas,
e não entende porque não ouve, porque você vai procurar filho, vai procurar um amigo, se tiver um amigo contigo, você vai falar e não vai ouvir, porque você já está no plano espiritual, né? Procura as pessoas de sua afeição e ela não ouve. Essa ilusão se mantém até completo desprendimento do espírito. Somente então ele reconhece seu estado e compreende que não faz mais parte do mundo dos vivos. Então, isso aqui é espetacular. O Kardec tem aqui uma observação, né, que ele faz nessa pergunta 65, que é fantástico para encerrar essa parte da perturbação espiritual. Tá? Então, a gente que gosta e ama, né, essa doutrina, né, a gente tem que estar muito atento para o nosso cotidiano, para a nossa vida, né, para a nossa rotina, para a gente estar sempre fazendo esse exercício, né, de desapego. Novamente, não é desleixo, não é ser uma pessoa que não dá importância às coisas materiais. Todas as coisas que nós conseguimos está lá na lei de justiça, amor e caridade, né, no item de bens patrimoniais, né? Então, o chamado verdadeira propriedade, né? Quando a gente tem uma propriedade conquistada, né, com honestidade, né, sem prejuízo terceiro, nós temos, né, a capacidade, temos o direito de defender essa propriedade, né? Lá na lei de conservação, né, fala também da importância da gente, né, distribuir, da gente se manter com corpo são, com a nossa capacidade, né, intelectiva e de construção, de auxiliar no reino de Deus firme, para poder contribuir para um mundo melhor, né? Na lei de igualdade, a gente vai entender a importância, né, da gente ter acesso à riqueza e à distribuição de riqueza. Enfim, a gente tem dentro do Pentateuco Espírita grandes lugares, diversos lugares, né, que a gente vai ver a importância dos bens materiais, a prova da riqueza e da miséria, né, e como é bonito essa doutrina, que tira esse peso. A doutrina espírita veio para libertar a gente e dar responsabilidade a cada um de nós. Tá? Então, espero que tenha sido bastante útil essa explicação, né? E eu coloco aqui a casa, né, a minha disponibilidade para ir até a casa Amadeu Ferretti e para a espírita presencial ou remota, como eu estou fazendo agora. Tá? Então, muito obrigado, né? Nós estamos prestes a entrar no Natal, né? Bom Natal para vocês. Como diz Dilma fala que a energia está no ar, a magia está no ar, né? Tá, os pisca-pisca para tudo quanto é lugar. Minhas netas chegaram aqui ontem, não vão passar o Natal comigo, meu filho está de serviço, só vão passar o Ano Novo, mas viu aqui a casa cheia de pisca-pisca. Ah, vovô, a magia está no ar, ah, sabe como está lindo. Isso é bom para a gente ter o nosso lado material, né, assim, contribuindo para a beleza das pessoas, né, aqueles que estão em volta da gente, achar as coisas bonitas, né. É importante isso, o lado material, para que o lado espiritual também seja erguido. Então, que no Natal, né, a gente faça aquele círculo de amor, em volta da família e homenagear esse grande emissário de Deus, né, Jesus, que é o aniversariante do Natal. Muito obrigado, um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando é que vai rodar isso, e um abraço a todos. Fiquem com Deus. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês.